This week, join me as I explore one of archaeology's most enduring mysteries. Who built these incredible structures? Was it really the ancient Egyptians? Ou trata-se do legado de uma civilização perdida? Para encontrar a verdade, eu entrarei na maior pirâmide da Terra. Depois descerei até as profundezas da primeira pirâmide construída. Investigarei a prova de que algumas pessoas afirmam ter de que a esfinge tem o dobro da idade que se pensa. Nós estamos em busca da verdade. Iremos a extremos para realizar isso. Explorando a origem das pirâmides. Hi, I'm Josh Bernstein, and this is Cairo. With over 20 million people, it's one of the largest cities in the world. And for over 1,000 years, it's also been one of the greatest. It's easy to see why. With this beautiful architecture and bustling market, people have been drawn here for centuries. Walking around the market, the city feels ancient, but it's not. When Cairo was founded in 970 AD, civilization had already existed in Egypt for over 4,000 years. E é difícil perder de vista a maior prova disso. As pirâmides são os últimos resquícios do maravilhoso mundo antigo. Hoje elas erguem-se do deserto literalmente na fronteira do Cairo, ultrapassando os limites do subúrbio de Gizé. Para ir até as pirâmides, eu decidi fazer a viagem de uma maneira ultrapassada, pelo deserto montado num camelo. I've seen thousands of pictures of the pyramids, but you really don't get a sense of how huge they are until you're actually here in person. I think to get the best view, though, we've got to get up close. É de perto que espero chegar ao cerne da origem desses incríveis monumentos. Os arqueólogos dizem que os faraós egípcios utilizaram a mão de obra de milhares de trabalhadores por décadas para construir estes monumentos, parecidos com mausoléus gigantes, por volta de 2550 a.C. Mas nem todos concordam com essa afirmação. Há pessoas que alegam que eles são bem mais antigos e que os faraós nunca foram responsáveis por sua construção. If you're going to see the Great Pyramids, this is definitely the best way to do it. Thanks, Habibi. John Van Hauken, da Associação para Pesquisa e Esclarecimento, definitivamente não é um arqueólogo. Suas teorias sobre os autores das pirâmides são muito diferentes da visão dominante da arqueologia. All right. This is it. This is it. The Great Pyramid. The Great Pyramid of Giza. John insiste que a origem das pirâmides remonta de 12.000 a 10.500 anos antes de Cristo. Suas hipóteses se baseiam no trabalho do renomado teórico americano Edgar Cayce, que no início do século XX fez aumentar o interesse pela mítica civilização da Atlântida. Sua hipótese é que essa sofisticada civilização não apenas existiu, como também as pirâmides são seu legado. Segundo John, o continente da Atlântida afundou num cataclismo de terremotos violentos e enchentes há mais de 12.000 anos. Os refugiados da destruição se estabeleceram no Egito, levando consigo as habilidades técnicas e sabedoria de sua civilização avançada. De luto por suas terras devastadas, eles construíram as pirâmides como um grande monumento para homenagear sua perda. You're telling me this was built 10,500 BC? Yeah. What's your proof? Much of what we have is myth, legend, and some circumstantial evidence. Some of the circumstantial evidence we have, though, is pretty powerful and has to be considered in the overall thought about the dating of this place. Okay, give me some circumstantial evidence. Well, we're sitting on A mountain of evidence. A mountain of evidence Okay. of high technology and skill to build something this amazing. Could the Egyptians have built this? No. The stones are too large, they're too perfectly cut, too perfectly put together. Aspects of this pyramid are just too phenomenal to leave to a primitive group of that period of time. Para John, as habilidades técnicas necessárias para construir as pirâmides estavam além das habilidades dos antigos egípcios da época.
Para ele, uma façanha tão grandiosa assim exigia um conhecimento e uma capacidade que só os sofisticados nativos de Atlântida podiam possuir e que foram perdidos no tempo dos faraós. What else? What other things about the way these pyramids have been built indicate that it was a highly advanced culture? The star alignment with constellation Orion, you'll notice they're built one and then the second one directly in line with this one and then the third one offline. Exactly how the star in the belt of Orion is arranged. The two stars in direct alignment and the third one off. Muitos outros monumentos ao redor do mundo estão alinhados com os astros. Mas o que John afirma é que a orientação das pirâmides se ligou ao cinturão de Órion pela última vez em 10.500 a.C., precisamente na época em que os atlantes estariam realizando as construções em Gizé. Contudo, os arqueólogos dataram com carbono a argamassa das pirâmides num período muito mais tardio, o reinado do faraó Khufu, em torno de 2550 a.C. John, what about physical proof? Archaeologists say that these dates are pretty fixed. One of the hardest pieces of evidence they have is the carbon dating. We, however, believe that when Khufu came here, this was already an ancient monument and he was repairing it. So the carbon dating is accurate, but they didn't actually build the pyramid then, they just fixed it up. They were repairing what was, even to them, a very ancient monument. Muitos arqueólogos se sentem ofendidos com a sugestão de que os antigos egípcios eram primitivos demais para terem erguido as pirâmides, principalmente o Dr. Zahi Hawass, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito. Ele vem escavando o platô de Gizé por mais de 25 anos. Se alguém pode me relatar a história arqueológica das pirâmides, esse alguém é ele. I've just heard some interesting and some compelling theories about who built the pyramids and when. People like to make a speculation. They like to dream. O Dr. Hawass já tinha ouvido falar dessas teorias antes e logo ficou claro que ele não tinha muita paciência com elas. The archaeological evidence is enough to prove that the builder of the pyramids were the Egyptians. Para ele, a arqueologia não deixa dúvidas de que os antigos egípcios são quem merece o crédito da construção das pirâmides. Never discovered any evidence about lost civilization. Nothing. Zero. Não muito longe do escritório do Dr. Hawass, na sombra das pirâmides, há uma série de tumbas que eles dizem terem sido construídas para os trabalhadores. Para os arqueólogos, este cemitério antigo é uma prova crucial que liga a construção das pirâmides à civilização egípcia. They built their tombs from what's left over in building the pyramids. They saved chunks of limestone to save when they built the pyramid. And they're buried. Look at these tombs. These are the tombs of the workmen who actually moved the stones. Zahi me conta que os trabalhadores que ergueram essas pirâmides não eram escravos como geralmente se pensa. Em vez de pagar impostos, as famílias nobres do Egito forneciam empregados para os projetos de construção por 3 meses. At all these tombs, from the study of every stone, we can really understand a lot about the workmen who built the pyramid. I can prove one important thing that I always say, that the pyramid was a national project. Uma das dificuldades ao estudar as pirâmides é a falta de inscrições dentro delas. Sem pistas escritas sobre quem as construiu e quando tecer conclusões definitivas pode ser problemático. Estas tumbas, no entanto, ajudam a responder algumas dessas perguntas. As pessoas que foram enterradas aqui realmente fizeram inscrições em suas tumbas, deixando um registro de suas vidas para os arqueólogos reconstituírem. You know, if you look at this hieroglyphic, it's called Sahaj Siru, like the inspector of the officials. Look, Josh. That's his name in hieroglyphs. Wisr Nini Sut. All these tombs that I will show you, it has titles of people like the overseer of the workmen who drag the stones, the overseer of the sculptors, or the draftsman, or the craftsman. All of these are evidence to tell us that the builder of the pyramids were actually people like me and you. Mas os nomes não foram a única coisa que eles deixaram. Josh, do you believe in the curse? I've heard about it. What, do you believe in it? I'd like not to get cursed, so sure. And that's exactly what I'm going to show you, a curse inscription that this man left here. And it's saying here, listen, all of you, if anyone will touch my tomb, he will be eaten by crocodile, the hippo, and the lion. It's a curse. Then it's a curse.
Now, the person who exhumed the body and studied the bones, was he eaten by a crocodile? No. Hippo? Crocodiles can Hippo. eat only those who believe in lost civilization. Okay. As inscrições na tumba não são as únicas coisas que Zahi tem a me mostrar. Ele diz que há mais uma prova no interior da Grande Pirâmide e que ela está escondida numa câmara a que quase ninguém tem acesso. Is this the original entrance? No, this entrance opened in the 9th century AD. When Ma'mun from the Arabian Nights came with his soldiers, they tried to enter the pyramid. They could not find the main entrance. Then they dug this entrance and they entered like us now. Parece que estou retrocedendo no tempo para os primórdios da civilização humana. É uma sensação incrível. We still call this today the entrance of Ma'mun. Ma'mun from the Arabian Nights. Eu sempre achei que As Mil e Uma Noites fossem apenas um livro de conto de fadas. Se o herói dessas histórias é uma pessoa verdadeira, talvez as teorias de John von Auken sejam também mais do que mitologia. Zahi está me levando agora bem para dentro da pirâmide de Khufu, através de passagens íngremes e estreitas, literalmente construídas dentro do rochedo ao nosso redor. A cada passo, o ar se torna mais abafado e as paredes de pedra mais restritas. Ah, it's nice to stand up. Look at it, how it's dangerous to go up. Wow. Yeah. Okay. But it's an adventure, I like and we're adventure. going to see lots of evidence that Yeah. the Egyptians were the pyramid builders. Nós adentramos 60 metros na pirâmide e seguimos a trilha de quem realmente a construiu. Em seguida, o Dr. Zahi Hawass me levará para ver a prova que não deixa um resquício de dúvida. Eu estou tentando descobrir quem realmente ergueu as misteriosas pirâmides de Gizé. John von Auken diz que elas são o legado da Atlântida. Zahi Hawass afirma que a prova aponta para um faraó egípcio. Qual é a história verdadeira? O Dr. Hawass está me levando para as entranhas da pirâmide à procura de pistas. Agora nós entramos 140 metros na pirâmide e chegamos a uma passagem minúscula chamada de anticâmara. Quando a pirâmide foi construída pela primeira vez, a anticâmara estava bloqueada por 3 pontes levadiças gigantescas que estavam abaixadas no local para proteger o tesouro da pirâmide, a câmara funerária principal. As pontes levadiças já não existem mais. Só abaixando outra vez, eu e Zahi podemos entrar na câmara real. Josh, this is actually the third burial chamber in the pyramid. It is built of granite. This whole room was carved. Each block is about 16 tons weight. Can't imagine. Can you imagine just getting this stuff up here? From the ground level all the way up here. And look at the, come here, look at this. Look at the joints. Look at how perfectly cut that is. Uma coisa é certa, quem quer que tenha construído isto aqui era extremamente habilidoso, mas o nosso objetivo é ainda maior que esta câmara funerária. Zahi está me levando para uma área restrita da pirâmide, a que quase ninguém tem acesso. Acima da câmara funerária principal, há 5 salas chamadas de câmaras sanitárias. É lá que ele irá me mostrar o grafite que ele diz ter sido deixado pelos construtores da pirâmide. Para chegar lá, nós temos que engatinhar uma passagem minúscula que os trabalhadores cavaram para poderem sair quando o trabalho fosse finalizado. A passagem foi fechada aos visitantes por muitos anos. Foi só com a autorização especial de Zahi que conseguimos entrar. So people don't usually go up there. Never. I haven't been up there 9 years now. Wow. A caminhada não é fácil. Eu entendo porque as visitas aqui são raras. Were the Egyptians small people? You need more training. Were they small? Were they little people? No, they were like us. 1 feet tall? Wow.
March 30th, 1837. Wellington's chamber. Os arqueólogos entraram nestas câmaras pela primeira vez em 1837, quando os exploradores ingleses usaram pólvora para explodir uma entrada. Much better. All right. Are you right? Yeah, Oh, this is Nelson's chamber. Yeah, each chamber was called by an English explorer. Com o passar dos anos, outros visitantes cobriram as paredes e o teto com suas próprias marcas, até que as autoridades egípcias finalmente fecharam esta parte da pirâmide. Mas nós não estamos aqui para ver o grafite do século XIX. You know, Josh, we are in a place that no one else can enter. Really? You suffered, of Thank course. you. That's a real adventure. That's a great adventure. But I want you to remember that pyramids of Dynasty 4 were not inscribed because the trend of this period is to build massive. Outras tumbas egípcias são detalhadamente decoradas com hieroglifos, mas as pirâmides de Gizé não possuem nenhuma arte final dentro delas para contar sua história. A única coisa escrita aqui é a grafite. Each Egyptian divided the workmen to a crew, consists of 2,000 workmen. Okay. And they divide the crew to two gangs. Each gang has a name, and each gang has an overseer, and each... Se alguns desses grafites foram mesmo deixados pelos trabalhadores que ergueram as pirâmides, eles seriam mesmo uma prova enorme sobre a data em que elas foram realmente construídas e por quem. Where archaeology happens. Yeah. Does it help if you grunt? Yeah. This is fun. Okay, show me, give me this. There you go. If you see, this is the word for wa'o hufu. You know, I will tell you something. People always say this could be written by the people who came here in the last 2 centuries. But you know, for me as an archaeologist, I can smell history. I can know that actually if this has been written by a workman or not. And one other thing, in many stones, if we bring a mirror, you'll find there is graffiti like this has been left behind all the stones in the 5 chambers. Like if I put this in here. Embora eu não conte com todo o equipamento necessário para enxergar os fundos desta pedra, eu posso distinguir algumas marcas com o espelho que possuo. This graffiti can be shown behind the stones, in front of the stones, but I will show you a big graffiti in the 5th chamber with the name of the gangs who built the pyramids. Upstairs. Upstairs. More adventures. Esta já poderia ser a maior prova de que foram os antigos egípcios que construíram a pirâmide. Se há grafite atrás das pedras, isso significa que elas só poderiam ter sido escritas antes que as pedras fossem colocadas no lugar pelo grupo de trabalhadores. E é uma conexão empolgante que liga a pirâmide ao reino de Khufu por volta de 2550 a.C. Aqui na câmara sanitária, mais elevadas, nós subimos mais do que qualquer pessoa que tenha entrado na pirâmide. Pudera, eu estou prestes a ver o equivalente a um artista assinando sua obra. That is the cartouche of Khufu, the king. And this is the word in hieroglyphic means the gang who are the follower of Khufu. That was the name of the gang who built the pyramid. Then that name of the gang, it is written somewhere else. Where? In many graffitis around, not only inside the pyramid, but also outside, that Egyptologists were able to reconstruct the administration of building the pyramid. But in my opinion, this is the most important thing, that the workmen who brought this stone here actually are the gang, the followers of Khufu. And they signed it. And they signed it. That's great. Okay? Yeah. Okay. No. I will see you and we'll talk about more evidence Okay. about the ancient Egyptian. I'll see myself out? Yes. Okay. Okay, goodbye. No problem. Just 5 levels down and 3 ropes? Yeah. Okay, no problem.
I'll just hang up here. Eu nem consigo acreditar na minha sorte. Zahi me deixou sozinho na câmara mais alta da pirâmide, num lugar que ninguém está autorizado a entrar. Olhando ao redor, eu continuo pasmo de ver como a pirâmide é uma conquista incrível. Esta camada foi tão perfeitamente encaixada que ela não se mexeu nem um milímetro por milhares de anos. The whole pyramid is coming together above us, around us, and just creating this little chamber. It's a privilege to be here to see the original hieroglyphs that the workers left their mark, saying we built this in a moment of pride. To see all the graffiti that was left here over the years. I'm amazed at the rough quality of the work here. Some of the joints that we saw coming up are perfect, laser etched, just perfectly seen. And here it's a lot more rough and ready. You can see the work here hasn't been finished. There's a lot of cut marks. These red lines showing where the architect wanted the rock to be cut, but it wasn't. So this is it's a much more intimate look at the making of the pyramid. Esse olhar profundo fornece uma prova persuasiva. Ver os nomes dos trabalhadores escritos nas paredes, ao lado da câmara de Khufu, é bem convincente. Mas será que eles realmente realizaram uma obra fantástica como esta 4.500 anos atrás? A seguir, eu irei para uma pedreira para tentar ver com os meus próprios olhos o trabalho de pedra dos antigos egípcios. Eu fiz umas inspeções por dentro e por fora da Grande Pirâmide em busca de pistas de quem a construiu e quando. O Dr. Zahi Hawass me levou bem para o interior dela para me mostrar a prova que os trabalhadores egípcios deixaram. Mas John Van Alken diz que somente os refugiados de Atlântida tinham a habilidade para projetar e construir a pirâmide. Eu quero entender exatamente o que está envolvido no processo de corte e transporte dos milhões de pedras que compõem as pirâmides. A única maneira de fazê-lo é dar uma volta pela pedreira pessoalmente. I'm now deep in the south of Cairo, and if I followed my directions properly, there should be a quarry at the end of this street. I'm here to meet Danny Roy, a specialist in Egyptian stonemasonry, and I'm hoping that he can show me how the Egyptians were able to quarry such massive rocks and move them to build the pyramids. I still haven't quite figured out how the right-of-way system works here. Okay, hold on. Os egípcios extraíram calcário daqui por milhares de anos. A área está com cicatrizes de extração bem do interior do solo, que foi realizada por gerações. Dirigir em meio aos escombros de décadas dá a impressão de que estou viajando numa estrada de volta ao tempo. De um lado, é exatamente isso que eu estou fazendo. O trabalho de pedra no Egito é uma tradição ininterrupta que remonta aos tempos dos faraós. Os métodos não sofreram mudanças com o passar dos séculos. A rocha que é extraída nesta pedreira continua sendo o calcário que serviu para construir a pirâmide. Então, eu estou no lugar perfeito para verificar se todo esse trabalho pode mesmo ser realizado pelo homem. This quarry still does things the old-fashioned way. Pretty much, yeah. The tools might differ a little bit from what they used to use in pharaonic time, but basically the techniques are the same, yes. How are the tools different? As pedras que esses trabalhadores estão cortando se destinam a quintas ou pontes em vez de pirâmides. As ferramentas que eles estão usando são feitas de aço em vez de cobre e bronze que os antigos egípcios usavam para fabricá-las. What he's doing right now is going to crack the stone. His goal is to split this rock. Yes. And how long does it take him to do something like this? To crack a block like this, Yeah. a few minutes. Really? It's very quickly. Now what he's doing is making a wave of shock all along the block to make sure that the block cracks in the good direction. I should move. So. Essa pedra é apenas uma fração daquelas que foram usadas nas pirâmides. Deu muito trabalho rachar com martelo de forja, mas o corte agudo me fez lembrar dos encaixes que eu vi nas pirâmides. Se a rocha for quebrada assim, de uma maneira tão exata, é bem capaz que os antigos egípcios tenham realizado um trabalho tão perfeito. Okay. It's very hard to go wrong. You Really? just have to hit as hard as you can on this with this. Does it matter how I swing? No, Not over as the long shoulder. as it's right on the wedge. Like this? Well, it might take you a few more strikes because this guy has been doing this for 40 years. So, So how but many go ahead. strikes? It's not one shot. I don't know, Just give it my everything. less than 10.
That one's watching. Okay. All right. Strongly. Yeah? Oh, yeah. More. Yeah, you have it. Yay. One more? Oh, that's good. That's good? That's good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. My first rock splitting experience. How much? They pay me now? All right, thank you. Shukran. But now, one thing you have to know is that those wedges and fins were not used during pharaonic time. Eu descobri que quebrei aquela rocha usando a tecnologia mais avançada no trabalho com pedras do Egito. Se a maneira mais moderna é assim tão penosa, as técnicas disponíveis aos antigos egípcios devem ter tornado a tarefa quase impossível. Dani faz com que eu me aproxime para me mostrar outros trabalhadores utilizando métodos mais tradicionais. Those are trench that they make to separate the blocks from the mass, from the mountain. And all of these trenches here are made by hand? Uh-huh. Dani descreve como os grupos de trabalhadores usavam cinzéis de cobre ou bronze para cavar trincheiras no leito de rocha calcária. As pedras depois eram erguidas e transportadas até o canteiro de obras. Hoje em dia, a técnica básica é a mesma com os pedreiros descalços trabalhando duro sob o mesmo sol escaldante do Egito. A única mudança real que ocorreu nesses milhares de anos foi o uso de ferramentas e cunhas de aço. Oh, yeah. 3,000 years ago or today, it's just a lot of work. Yes, and often here also, this trade was passed on from father to son. Their fathers may have brought them as kids to this site. Exactly. So it's really a tradition that never died since pharaonic time. And the tools might be a little better, which just means it was that much harder back then. Catch it again, lower. O peso das pedras da pirâmide variava de menos de 1 tonelada a 20 toneladas, com peso médio de 2,5 toneladas. Depois que as pedras eram extraídas, como elas eram transportadas? Dani trouxe um trenó parecido com aquele que os egípcios podem ter usado para arrastar as pedras, e nós experimentamos. So now what? So now we're going to drag the sled across the surface here. Os antigos egípcios teriam construído uma rampa especial coberta por barro ou pedra para que o trenó fosse empurrado. Assim que ele estivesse encharcado de água, a argila molhada tornava possível arrastar o trenó pela rampa. Nós aqui, com este trenó moderno, não temos uma pista de barro para trabalharmos, mas o pó de pedra molhado deve funcionar bem para nos dar uma ideia de como deve ter sido dura essa tarefa. Totally flat. Okay. So maybe you and I give it a shot. Do it. Okay. Oh, maybe. I'm feeling strong. Is there a technique? No, just pull. No, I think we need more people. Darn. Okay. This is too heavy. Yeah, well. More people. Acho que não estou tão forte assim, mas Dani calcula que o peso desta pedra é de umas 2 toneladas. Então eu não me sinto tão mal. Assim que nós juntarmos mais alguns rapazes, conseguiremos mover o trenó sem muita dificuldade. Okay, we're dry. We're dry. We're dry. We're running out of water. But I think we've come 30 feet, right? And so that proves that it can be done. It's just a question of how many men, how much water, and how far you need to go. And now, take into consideration also the surface we're sliding on Yeah. here is not perfectly flat. Yes. So do we need to push this back? No, we'll roll it back. Okay, good. Thank God. O trabalho nas pedreiras é duro e exaustivo, mas não é completamente impossível. Com o número suficiente de pessoas e a motivação necessária, os trabalhadores antigos podem ter sido capazes de transportar todas aquelas pedras nos 30 e poucos anos que os arqueólogos estimam que foi o tempo de construção da Grande Pirâmide. Depois de olhar os traços que os arqueólogos afirmam terem sido deixados pelos trabalhadores da pirâmide egípcia e pirambular, a prova está recaindo sobre os egípcios, como os construtores das pirâmides. Mas a questão ainda não está resolvida. John Von Auken diz que os antigos egípcios fizeram apenas uns reparos nas antigas pirâmides de Gizé, que já existiam. Seria possível que a prova dos arqueólogos fosse consistente, só que a sua linha do tempo estivesse atrasada 6.000 anos? A seguir, eu atravessarei o deserto até o lugar em que os arqueólogos dizem abrigar a primeira pirâmide já construída, a Pirâmide de Saqqara.
Eu testemunhei as provas dos arqueólogos de que foram os egípcios os construtores das pirâmides. E depois de experimentar trabalhar uma pedreira, eu acredito que tenha sido possível mesmo. Contudo, John Von Auken acha que não. Ele está decidido que só o conhecimento e as habilidades avançadas da Atlântida tornaram possível a construção de monumentos tão incríveis. E o debate não se resume a Gizé. Do outro lado do deserto, há um outro monumento misterioso, a Pirâmide de Saqqara. Os arqueólogos dizem que ela foi a primeira pirâmide a ser construída. John discorda de tudo isso. We believe the 3 pyramids on the Giza Plateau are the oldest, whereas the archaeologists believe those pyramids over in Saqqara are older and are an example of learning how to build pyramids. We actually believe they were forgetting how to build them. Eu tenho de ir para Saqqara para checar a prova. Há 2 maneiras de chegar lá, de ônibus com alguns turistas ou a cavalo com o meu amigo Morad. That's an easy decision. Come on. Yeah. De acordo com os arqueólogos, a pirâmide de Saqqara data de 2630 a.C. Ela é quase um século mais velha do que a grande pirâmide de Gizé. A construção da pirâmide evoluiu num espaço de tempo relativamente curto. Na verdade, foi um negócio familiar. Os arqueólogos dizem que a pirâmide de Saqqara foi construída como uma tumba para o avô de Khufu, rei Djoser. Josh, this is our pyramid. All right. Thanks for the ride, Murad. You're very welcome, Josh. Meu guia para a pirâmide de Saqqara é a doutora Salima Ikram, uma especialista na evolução da construção das tumbas egípcias. Ela me explicará como a construção das pirâmides se desenvolveu aqui e progrediu até Gizé. So this is the first pyramid in the world. Yep, it is the first pyramid in the world, and it was the largest stone monument when it was first constructed. It was built as a tomb for the king, but it's groundbreaking in terms of the architecture because nothing like this had ever been seen before. In fact, nothing in stone on a significant scale had ever been seen before. If a king had a tomb before this, what did it look like? It tended to be somewhat similar in terms of a flat, low mound, but it was not made of stone. It was just a bunch of mud and mud brick and sand and rubble that was piled up to make a sort of mound. Salima diz que este novo formato de pirâmide surgiu quando o arquiteto do rei Imhotep empilhou estes montes chamados mastabas para criar a grande tumba que existe aqui hoje. Sua inovação foi tão original que Imhotep passou a ser reverenciado como um deus e continuou a ser cultuado muito após a sua morte. Dentro da pirâmide, Salima me mostra traços que ela diz terem se iniciado aqui e que depois foram aperfeiçoados em Gizé. Wow. That's huge. It's amazing. So there's a doorway. Yep, that hole over there is a doorway, which was one of the access ways into the original tomb. You can't really see where he's buried right now because there's this huge granite plug which basically blocked off the tomb, so that after the king was buried, the tomb was sealed, no one ever went in. You've been to Giza, right? Yeah. Do you remember those portcullises, the granite portcullises? They're a development from this tomb. So over here, you just have a big giant plug to stop people from going in. So this is the prototype. This is the prototype, and then you see the evolution of the tomb when you get to Giza and see how far it's progressed. That's interesting. Salima explica que a tampa de granito abaixo de nós que bloqueou a passagem para a câmara funerária do rei Djoser evoluiu para as 3 pontes levadiças de granito pelas quais eu e Zahi passamos na grande pirâmide. Esta é uma outra pista de que as pirâmides de Gizé se encaixam na linha do tempo da história do Egito. Now, if I wanted to go down there and take a look, is it possible? No, unfortunately not. It's really unstable because of earthquakes. But if we go to the southern tomb, you can see some of the decoration, which is stupendous. Oh, let's go check it out. Absolutely. Come this way. A tumba do sul servia como cenotáfio ou como uma tumba simbólica para o rei. A decoração lá dentro, de acordo com os arqueólogos, tem cerca de 5.000 anos. É um raro prazer terem autorizado a nossa entrada. Thing you've ever seen. It's stunning.
See these walls? They all had these blue tiles, and it's supposed to look like mats that have been unrolled. So this is the rope. Salima diz que a pirâmide de Saqqara não é apenas o protótipo para o desenvolvimento posterior da pirâmide, mas também uma evolução de formas arquitetônicas egípcias mais remotas. Estes azulejos representam esteiras de junco esterilizadas, tornando o complexo da pirâmide de Saqqara uma versão em pedra dos estilos de construção egípcia tradicionais. Este lugar, portanto, não é só um começo, mas uma progressão. Yeah, absolutely. O caso que Zahi me apresentou foi envolvente. Agora aqui em Saqqara, Salima me mostrou como essa pirâmide se encaixa na linha do tempo da evolução cultural egípcia. A prova arqueológica está apresentando um argumento poderoso, que as pirâmides são nitidamente egípcias. Então, onde é que fica John von Auken nessa história? Com todas essas provas, parece que ele não tem mais muita razão. Quando nós voltarmos, John apresentará sua melhor prova. Os arqueólogos dizem que Zahi Hawass e Salima Ikram puseram em xeque a teoria de que as pirâmides foram construídas pelos imigrantes de Atlântida, mas isso não abalou em nada a crença de Van Auken. Ele acredita piamente que os antigos egípcios estavam apenas fazendo reparos nos monumentos que os antecediam por milênios. E aquela montanha de prova, a Grande Pirâmide. Ele diz que tem uma coisa ainda mais antiga para me mostrar. I just want evidence, not just theories and ancient Akashic myths. And there is some evidence here that seems to be inconsistent with the archaeological dates. John defende que a Esfinge é o monumento mais antigo em Gizé e que ele tem como provar isso. E mais, ele faz uma ligação direta da escultura enigmática com uma biblioteca perdida, abrigando a sabedoria dos arquitetos atlantes de Gizé. John me leva até as marcas de erosão nos muros ao redor da Esfinge. The ripple pattern on these rocks? Yeah. This is caused by tropical rain runoff, eroding the rocks in this manner. Well, in order for that to happen, this has to be a lot older. Because there wasn't enough water here. John explica que estudos geológicos revelam que estas marcas de erosão podem ter sido causadas apenas por uma chuva torrencial, que não tem caído no platô de Gizé desde 7000 a.C. These marks, the way the water just channels down into these sort of rounded shapes. Exactly, yes. Because Se isto for verdade, John carrega uma prova contundente. A Esfinge pode ser mesmo o monumento mais antigo aqui em Gizé? if that's the case, it is possible that this wall was here and the Sphinx wasn't. Well, yes, but if you turn around and look, you'll see rainwater erosion up there. So that may have happened at the same time that this happened. Yes, So the erosion marks are consistent. that's what we believe. Os egiptólogos afirmam que a Esfinge foi esculpida como uma guardiã das tumbas dos faraós. Mas por que os atlantes a construíram bem antes? Ela vigiava algo muito diferente? So if it's watching the horizon and keeping time, guarding some secret, I guess the question is, what is the secret? Let's take a look at this stela. John acredita que a resposta pode ser encontrada na Estrela do Sonho, uma tábua hieroglífica que fica entre as patas da Esfinge. That they carved. Looks like a house. Yes, a subterranean chamber beneath the Sphinx. Ele diz que as pistas importantes sobre o legado dos Atlantes estão contidas nas inscrições da estela. John alega que quando a Atlântida finalmente desapareceu sob as águas, um grupo de refugiados resgatou os arquivos da civilização desaparecida. Eles os trouxeram para cá, escondendo-os num corredor subterrâneo de registros. As inscrições de Estela do Sonho servem como um mapa do tesouro esculpido em pedra. There's actually something under the Sphinx. Yes. Why are there two? The Sphinx on the left is the Sphinx of the ancient time when it was first built and the records were buried and sealed. And that's the Sphinx of yesterday. When you look to this side, you're actually seeing the Sphinx of tomorrow when it is opened and the Unveiling records. its secrets. Yeah. Será que a Esfinge pode estar abrigando um mapa do tesouro entre suas patas?
Será que ela pode ser a guardiã não das tumbas reais, mas do conhecimento esquecido de uma civilização antiga? Eu decidi trazer Zahi para o mesmo lugar para ouvir a opinião dele sobre a prova de John. I think you'll like this because you keep saying, show me some real evidence. And I know I could say there's a chamber there and you can't see it and we'll never know. Yeah. But here's something that is actually physical. The erosion patterns on these rocks. Don't geologists say that this erosion was caused by water, which had to be at least 9,000, 10,000 years ago? But this has been stated by only one geologist. One person. Yeah. But he could be like the Galileo, who's trying to convince everyone. Yeah, he tried, but I believe he is wrong. You do. But he could be right. No. No? Zahi diz que esta erosão aqui tem uma explicação mais simples. Ele afirma que a esfinge foi esculpida numa única superfície de calcário e que as marcas que nós vemos são fissuras naturais acentuadas por séculos de erosão causadas pela areia. Mas o que ele dirá sobre a estela de sonho, com a imagem da esfinge pousada acima do que parece ser um quarto subterrâneo? I'm curious what the archaeologists make of these inscriptions. The inscriptions are very clear. Okay. It shows Thutmose the fourth in front of the Sphinx laying upon a pedestal. Then all this hieroglyphic is telling us about this story. I do not understand how this story has to do with Atlantis or anything like that. So that doesn't look like a house? No, every Egyptian god stand upon a pedestal. This is just any pedestal. It has to have like a chair. It has to have something like this. A história que Zahi depreende dessa estela é bem diferente daquela que John me contou. Ele disse que a estela conta a história de um faraó egípcio chamado Tutmoses IV, que subiu ao trono do Egito depois de sonhar que a esfinge tinha conversado com ele. Para comemorar este sonho e sua ascensão subsequente, ele mandou construir esta estela. We've discovered are workmen, inscriptions, tombs, temples. Para Zahi, as pirâmides e a esfinge são sem dúvida criações egípcias e sua prova arqueológica triunfa a todo instante sobre as teorias de John. Evidence about anything connected with Atlantis. It is a myth. Archaeology proves everything. Para reforçar seu ponto de vista, Zahi tem mais uma coisa a me mostrar. Uma câmara subterrânea foi encontrada sob uma via elevada que liga a esfinge à pirâmide. Mas não se trata de uma biblioteca perdida. Ele está me levando para ver a tumba inundada de um deus egípcio. Then watch out, because we are going 3 stages. Okay. This is level 1. Watch out. Right. That's a long way. Slippery. How would they get up and down here without these ladders? This ladder's a little bit wobbly. Yeah, you can come down now. Bem debaixo do chão fica a tumba de Osíris, o deus egípcio do mundo terrestre. I want you to look at this. A única coisa que eu consigo enxergar é a tampa de um caixão gigantesco. On a sarcophagus. This is the lid above the sarcophagus. Before that, I discovered the hieroglyphic word called Bir, means house. Where was that? You cannot see it's under the water now. But Zahi explica que o platô de Gizé uma vez foi chamado de Casa de Osíris. Como o deus que vigia as tumbas dos faraós, a presença da tumba de Osíris aqui significa que os monumentos no platô superior estão sob sua proteção. Embora John Von Walken esteja certo, há mesmo câmeras subterrâneas aqui. Ele está apenas parcialmente correto. Tudo o que foi descoberto em Gizé, o mundo mitológico subterrâneo e o mundo monumental na superfície, retratam a mitologia egípcia e não a Atlante. Still can continue the myth because he's the lord of the underground tunnels at Giza. He's the god who's protecting all of them. And we're standing on his tomb. Exactly. Should probably move off of it. Okay. Eu subi mais alto na pirâmide do que qualquer outra pessoa e desci o máximo que pude no platô de Gizé. De cabo a rabo, o que vi foram glórias de uma antiga civilização, o Egito. Algumas pessoas acreditam que os grandes monumentos de platô de Gizé, as pirâmides maciças e a esfinge enigmática só se explicam como o trabalho de um super-homem. Mas segundo Zahi Hawass, elas foram construídas por pessoas como você e eu, e isso não deixa de ser fantástico.
Hoje, amanhã e nos próximos 5.000 anos, a verdade mais impressionante disso tudo é a conquista incrível que elas representam.